Como melhorar no xadrez? Pare de fazer besteira, de atacar com a dama cedo. Mantenha sua vida simples. Coloque o cavalo no jogo e vença. Mais fácil falar do que fazer. Então estamos aqui para mostrar qual é o caminho para melhorar e manter tudo básico, o mais simples possível. Então avance o peão para E4. Nada de brincar com o peão D. Colocar o cavalo no jogo feito um doido e fazer bagunça? Não. Nada de gambito dinamarquês. Nada de gambito do rei. Esse é o jeito certo de atacar. Pronto para trazer o bispo para o jogo. Foque em um desenvolvimento simples, porque se você mantiver simples, não tem como errar. Agora, depois que você vê os dois cavalos, pode ficar tentado a avançar assim e tentar um ataque fegatelo. Eu digo, não, avance, traga o outro bispo para o jogo. Desenvolva todas as peças. Ele joga o peão aqui para evitar o ataque fegatelo. Ok, avance com o cavalo e continue jogando. O bispo vai ali. Todas as peças menores estão desenvolvidas. Se ele capturar, você pode recapturar. Ao capturar desse jeito, você abre a coluna F para a torre. Ele está pressionando o peão. Sem problemas, coloque o gordinho ali. Use proteção. Um lance. Truques de principiante não funcionam mais com você. Agora você já é grandinho. Vamos fazer o roque e abrir a coluna F. O bispo observa essa casa, pronto para saltar com o cavalo em algum lugar e atacar. Ele desperdiçou tipo 1 ou 2 tempos voltando e agora vamos puni-lo. A gordinha quer atacar. Vamos trazer as armas mais pesadas. O cavalo também quer saltar aqui. Assim podemos decidir. Vamos saltar com o cavalo. Se ele capturar, tomamos com peão ou dama e ficamos tranquilos. Se atacar, nossa dama já queria ir para lá. Se você for para algum lado, esse peão vai morrer porque temos o ataque triplo. E sem fazer absolutamente nada, tipo, a gente não fez nada e já estamos jantando ele. Esse peão tentando avançar não faz diferença. Temos duas opções, saltar e enlouquecer ou trazer a dama para cá. Vou saltar convidando ele a capturar. A dama entra e talvez consigamos um lance insano de passagem de torre para massacrar o garoto. Oferecer a troca com o cavalo também era opção. Se o peão captura, não gosto, porque você avança e domina o centro. Não queremos que o garoto controle o centro. Mesmo tendo perdido nosso cavalo favorito pelo bispo de Drumnum dele, tudo bem, essa torre vai se juntar à festa. Beleza, de novo ele está tentando cutucar o peão, parecido com aquela situação, mas de novo a gente pode simplesmente voltar e salvar. Ele tentou os truques de iniciante 2 vezes. Como assim? Você já é adulto, pare com essas coisas de criança. Então, torre aqui e depois torre aqui é o que queremos. Ou dama aqui com uma ideia parecida, você sabe, para cravar esse peão e aplicar um pouco de pressão. Peão aqui não faz nada, nosso bispo não vai ficar preso. Estou um pouco confuso entre essas duas ideias, ambas tentadoras. Não quero apenas trocar uns cavalinhos aqui. Quero expulsar o cavalinho, mas o peão impede. Podemos preparar isso. Ele sugere avançar e capturar, depois me deixar fazer o mesmo, mas o problema é que ele pode nunca capturar, apenas salvar e o jogo continua. A torre aqui parece boa, mas de novo o problema é que ele pode tentar alguma jogada boba de dama aqui, forçando uma troca pesada. A gente realmente não quer trocar, então deixa eu colocar a peça pesada de volta em casa. Devagar e sempre, a gente chega na Terra da Glória. Você não precisa ser um coelho. Aprenda com a corrida do coelho e da tartaruga. A tartaruga venceu porque era a escolhida. Ele tenta forçar, mas não consegue nos pegar. Se capturar, recuperamos. Podemos até perder. Então, vamos primeiro avançar esse peão, mandar o cavalo de volta para casa para não termos nenhuma confusão. Estou tentado a avançar, já que esse cavalo não cobre essa casa. Pedindo para ele capturar e quando recapturarmos, não só atacamos esse peão, mas também o cavalo, e isso deixa ele numa situação complicada. Tecnicamente, ele não deveria capturar, pois isso causa muitos problemas. Talvez ele jogue a dama aqui, salve o cavalo, o peão e continue, mas esse bispo será um verdadeiro dragão. Ninguém consegue pará-lo. O salto do cavalo é uma torre de graça. Torre aqui é um peão de graça. Dama aqui salva todos eles, mas como dissemos, é um verdadeiro dragão, cara. Podemos seguir com o plano original. Colocar a dama aqui para dobrar. Ele salva, deixa o peão morrer e a criança chorar. Então quero colocar o gordão em algum lugar, alinhar a bateria e fritar ele. Vamos sair da cravada. Nada de cravadas aqui, cara. Se o bispo e a dama forem ali, é um massacre. Já temos um peão a mais e estamos tranquilos, não dá para pedir mais. A vida italiana dele foi bem tranquila. Não usamos muito o cérebro, talvez na próxima partida usemos. Desenvolvemos e o garotinho tentou travessuras, mas se atrapalhou. Não capture, pois assim você pode pular. Basta dizer não. Às vezes você tem que dizer não na vida.
Eu não sei o ditado. Você pode pesquisar o ditado no Google. Às vezes você tem que dizer não na vida. Rose, ataque duplo na peça. A dama salva, mas vamos acabar indo mesmo assim, então é melhor só voltar e cutucar o cavalo. Se você quiser trocar, pode trocar à vontade, porque o panda dos erros diz isso. Quando você está com vantagem de material, não importa o quanto. 1 para 55, troque. Torre na coluna aberta, pronta para entrar. Se eu chegar ao sétimo céu e cutucar o gordão, é checkmate. Ele precisa agir agora, talvez movendo o pônei aqui para negar, mas é um lance triste. Ele não pode colocar a torre aqui porque o senhor pônei lhe está caindo, então vacilou. Não só pegamos a torre, mas também o cavalo e ficamos tranquilos. Tipo, essa é a liga de 1500 de elo, onde você é melhor que 99% das crianças no chess.com, e a gente está ganhando sem fazer absolutamente nada, tipo assim. Então, o título meio que fala por si só, sabe? Cutuca de novo o bichão, a gente salva. Ah, quero jogar a dama aqui em algum lugar, tentar alguma coisa de mate. Não vai dar para dar mate, mas a gente tenta uma dama ativa. Assim é a vida. Se ele for pegar o docinho, isso vai ser um mate, então não pegue doce de estranho. Ele pegou, ele está dizendo que não é mate. Como a dama cobre, meio burrice nossa, então a gente queria ir ali para tentar o mate. E a parte triste dessa dama gordinha é que ela não consegue voltar. Sim, talvez depois ele consiga fugir, cheque, e ele está correndo, mas mano... Não tem como ele fugir assim, né? Podemos ir pelo caminho mais lento, mas parece devagar. Melhor irmos pelo mais rápido. Cheque não é problema, a gente consegue fugir. Capturar não é problema, porque tem um frango esperando para ser frito para a gente. Você quer melhorar todo dia, então você tem que analisar a partida. Se você não analisa essas partidas, inclusive as que vence, deveria. Conseguimos 90, apesar de erros nossos e dele também, já que vencemos. Vida italiana é o caminho. Poderia ter pulado. Não mexer no peão aqui é tranquilo. A gente pula dentro e segue o dia. O peixinho não entra no negócio de dobrar. O que acontece é aqui que o peixinho fica tipo, por que você está fazendo limonada em um dia que nem é de limão? Então a gente só salva o peão. Ele desperdiçou 2 lances e não conseguiu nada com isso. Então perda de tempo. E tempo é dinheiro, e dinheiro é escolha. Então compre um McLanche feliz para você. Então a gente vai de gordão aqui, pula o cavalinho aqui. O peixinho não é muito fã disso, então o peixinho preferiria tomar o centro. Então é algo para a gente também aprender. Percebemos que pular o cavalinho não foi tão inteligente. Ele poderia ter pulado o cavalinho desse jeito. Colocou o bispo ali, se livrando desse bispo chato que seria problema depois. Então ele empurrou e poderíamos ter pulado o cavalinho aqui, não lá, explorando a cravada. Depois da torre, ele seguiu com o cavalo atacando peças, mas havia opções melhores. A gente ficou lá e deixou ele falar, e essa troca era tecnicamente melhor para ele, tipo, não dava vantagem para ele. Parecia bom, mas não era. De novo, ele deveria ir lá e se livrar desse bispo logo, já que é o encrenqueiro. Ele fez isso de novo, pulou daquele jeito, um truque infantil que não era coisa de criança, e voltamos para o gordo. Peixinho estava a fim de peão para chutar o cavalinho de novo. Depois, seguimos para uma ideia parecida que acabamos fazendo um pouco depois, mas não tarde demais. Sugeriram dama aqui, pulamos porque dissemos que ele não devia tomar. O ideal era deixar o cavalinho quieto. Ele tomou e a pressão subiu. Dama salvou, foi a melhor jogada, mas só íamos dobrar e triplicar na coluna F, e o peão ia cair. Ele vacilou. Pegamos o peão e agora está tudo tranquilo. Você não precisa fazer nenhum negócio, só seguir o dia. Ele vacila com o cavalinho e a criança chora. E as peças pretas traiçoeiras? Podemos jogar a mesma italiana? Sim, copie sua própria lição de casa, porque você é o espertinho aqui para cutucar. Não importa, pule com o cavalinho. Se ele colocar a dama aqui, não pule. Esse será o mate do pastor. Azar o seu. Pule, traga o bispo e pergunte, que tipo de negócio de peão você faz? Ele tem um problema com o peão, faz sentido. Ele pode até empurrar do jeito que está. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, não fez. Posso jogar o bispo aqui com uma ideia parecida para capturar, mas melhor voltar antes porque estou receoso após uma troca. Tem um lance de dama aqui. Não faço ideia do que ele está fazendo, tipo, que raios de peão é esse? Tá, nem chegou a capturar. Posso rocar agora, mas prefiro esperar. Vou colocar o grandão aqui para manter opções de roque curto ou longo abertas. Ele quer avançar e nos encurralar, então temos um problema. Sem dama, cheque aqui para explorar. Queria enlouquecer. Posso capturar o peão, pedir que recupere e seguir com meu dia. Vou fazer o roque grande e dizer que maior é melhor.
Todas as minhas peças já saíram enquanto os seus cavalinhos ainda não saíram de casa de novo. Quer pular, mas o bispo está só de boa? Ele nunca vai poder fazer o rock, isso é bom. Ele vai avançar para tentar rocar, então, a gente resolve isso. Enquanto isso, vamos avançar. Se ele decidir rocar em algum momento, a gente pode simplesmente atacar feito um louco. Beleza, ele joga algo tão insano que não faz sentido para mim. Avança, ele fica feliz em voltar. Pula, ele fica feliz em voltar. Vamos colocar a torre na chamada coluna aberta. Então, digamos que avançamos, toma, toma. Tem um ataque ao frango. Com certeza, roque grande o quanto antes. O rei não deve ficar no centro. O que estamos fazendo? Esse garoto, o Pan, está aprontando alguma coisa, não sei o que. Tá, o bispo volta. Eu poderia pular, pedir para ele voltar e pegar. Quero muito avançar e abrir a posição, mas o problema é que ele pode contra-atacar e a gente não consegue a posição. Também estou um pouco tentado a enlouquecer e sacrificar, conseguir 2 peões por isso. Cutucar o senhor espremedor. Sim, tecnicamente dá para salvar, tipo, você pode ir para algum lugar e viver, mas, mano, eu não acredito nisso, sabe? Tipo, olha esse desenvolvimento ridículo dele. Nossa rainha entrou, nossa torre quer entrar também. Esse espremedor é um verdadeiro dragão e toda a sua coordenação de peças é horrível. Tipo, a gente tem que dar um salto de fé e partir para cima do moleque. Acho que não é isso que dizem, mas demos um salto de fé. Não tem torre para salvar isso. Está aí para salvar. Você não ganha por proteção. Até me sacrificaria, mas o senhor espremedor está lá. Então deixa eu cozinhar. Eu posso dar cheque, ele está bem. Quero forçar com o 8 para ganhar. Então deixa eu fazer isso. Trocas é o que estamos buscando. Se ele pegar, a gente pega de volta. Não precisa apressar. Estamos tranquilos. Ele quer saltar para se defender, mas posso capturar. E depois ainda tem uma cravada desse lado. Nossas torres estão na melhor coluna possível. Você só põe as peças nas casas boas e nem faz igual o Ricardo. Só toma, 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 toma. E aí a mágica acontece. Tipo, você não me viu calcular. Ah, depois do sacrifício eu vou avançar. Eu vou fazer isso. Não, a gente viu que as peças estavam ativas. A mágica estava no ar. E a gente virou o mágico e tirou o coelho do coelhinho. Quer dizer, tirou o coelho da cartola. Sabe? Não o coelhinho, mas o coelho. A gente tirou. Deixa a gente tirar, cara. Se ele avançar, é um peão de graça. Se não, capturamos. E você não pode capturar aqui porque atacamos. Então, a situação é que ele está em uma enrascada, vamos dizer assim. A enrascada está incomodando ele. Isso faz sentido. Assim, depois disso, você pode recapturar e o peão sobrevive. Mas qual é o plano? Podemos sacrificar como um louco? Tecnicamente você pode, porque novamente, depois de capturar, você pode continuar sacrificando. E ele não pode capturar aqui porque a coluna F está sob pressão. Acho que a casa vai cair, por isso dizem para rocar antes do lance 10. E, se você for 1500, roque antes do lance 15. Conforme o rating aumenta, o número do lance também aumenta. Meio louco. Meio louco. Se você for abaixo de 1000, roque antes do lance 10. Tá, ele vai ali resolver alguma coisa. Abre a casa. Toque, toque. O Papai Noel chegou com presentes. Ok, não podemos capturar aqui porque tem proteção suficiente. Sr. Pônei está de boa. Queremos entrar, mas não ser. Quer pular, mas não ser. Ah, podemos ir lá e cutucar isso? Estou tentado a capturar aqui. Se a dama for lá, ganhamos o peão. Então só resta a torre capturar. E aí, o que estamos preparando? Acabei de perceber que tenho uma ideia de ir totalmente para a loucura e realmente sacrificar, pedir para ele capturar e depois tentar explorar a vitória com a cravada. A gente está acabando com o moleque? Quer dizer, meio que sim. Então trocas na F. Sim, ele pode entrar na defesa. Eu capturo. Ele sobrevive mais um dia. Ele realmente sobrevive mais um dia. Ainda penso em capturar aqui. Peço para ele usar a torre, pular e pressionar, mas ele só recua e não tiramos vantagem. E qualquer tipo de salto de pônei parece meio forçado. Então a gente realmente quer uma entrada, mas eu não vejo essa entrada. Essa aqui parece muito tentadora de fazer, mas, de novo, ele pode simplesmente desenvolver e conseguir a proteção. E a gente não está no tempo, cara. Simplesmente não está no tempo. Eu gosto de pular desse jeito porque você não pode capturar com a ideia de realmente sentar aqui e fazer o quê? Só ser o mais irritante possível. Esse bicho protegendo o peão é problemático. Nunca conseguimos capturá-lo.
Se ele não estivesse lá ou se pudéssemos pressionar, seria bem melhor, mas não se pode ter tudo na vida. Que tristeza naquele lado! Tantas opções boas, capturar aqui ou simplesmente saltar para algum lugar. Não ali, esse era o que a gente estava preparando. Eu gosto que a gente poderia até saltar aqui em vez de lá, com uma ideia parecida de ir para lá, mas a diferença é que depois disso a gente pode até considerar ir lá e cutucar todos eles. Estou um pouco tentado a fazer isso. Sabe, eu pego aqui e talvez a gente sente aqui e faça um estrago. Não sei, estamos tentando ser campeões da cozinha. Senhor Pony quer sentar aqui, cutucar o gordinho, sentar aqui. Ok, ele está a um passo, um movimento, de fazer o rock. Se ele conseguir fazer o rock, ele fica feliz. Além disso, o peão está meio de boa. Então a gente captura. A torre captura em algum lugar. Pulamos com o pônei. O que estamos fazendo? Nem sei, mas tentamos. Se eu pular agora, fico preocupado. Ele captura e depois cheque. Na verdade, não é tão ruim. Na verdade, isso é bom. Fazemos um duplo ataque, ele é forçado a capturar. Após o cheque, não pode bloquear por causa do bicho. Se mover o rei, nunca mais faz o roque. Ele quebrou a regra do roque cedo, então vamos puni-lo. Então captura, joga aquele cheque bobo. Não pode me bloquear. Tem que ir para lá. A gente não ganha ali porque tem proteção, mas a gente crava essa peça. Então como é que você ganha isso? Não é para ser, não é para ser. Quero explorar mais esses truques de cravada para ganhar, mas é muito lento. Posso pôr a torre aqui e tentar dobrar, mas acho que ele foge. Senhor Triturador não entra. Cavalinho entra. Peguei, peguei. Não tem capturas suficientes para a gente. Não tem capturas suficientes para a gente. Quer dizer, a gente tem muitos peões. Podemos simplesmente empurrar esses peões feito um maluco e sair correndo. Mas a defesa do cavalinho é realmente insana. Será que a gente só joga a torre aqui e dobra? Às vezes você só precisa manter as coisas simples. Dobrar as torres. Além disso, salva esse peão, então se ele pular para algum lugar, a gente tem alguma coisa. Tem que cutucar todos eles, tem que cutucar todos eles. O triste é que, mesmo cutucando, não tem entrada aqui. Se esse cavalinho não estivesse aí, poderíamos tocar o terror. Ele pode pular aqui, mas não dá cheque. Tem uma dama e o ângulo da cravada, então há algum ângulo. Não é tão simples. Se eu colocar a dama no triturador, pode complicar. A posição dele ainda está estranha. Mesmo com uma peça a menos por 2 peões, temos tanta atividade e felicidade, tantas coisas a nosso favor. Essa posição é 10 vezes mais fácil para a gente do que para ele. Beleza, ele quer trocar, mas não ligamos. Dama aqui faz sentido, deixa o cavalinho morrer. Não me importo. O lance que mais me preocupa é algum tipo de maluquice aleatória do cavalinho pulando e armando um descoberto. É aí que está a preocupação, mas eu realmente não me sinto preocupado. Digamos que eu jogue dama aqui, ele volta com o cavalinho. Vamos só capturar o cavalinho, tanto faz. Ele é tão burro. Por que a gente é tão burro? Podemos simplesmente capturar o cavalinho. Essa não funciona porque podemos capturar. Se uma dama morre, a outra também. Esse é o grande problema. Ele não pode colocar o rei aqui porque podemos sacrificar e pegar 2 cavalos pelo preço de um. Uma bela promoção de verão em pleno inverno. Na verdade, estou pensando em sacrificar, mas acho que ele chega a tempo, então não vai rolar. Ele está pensando. Ele diz que depois de capturar ele vai pular aqui ou algo assim. E aí ele tem um plano bem claro, que é dar um cheque, entrar e acabar com a gente. Foi um pouco de subestimação nossa. Será que é hora de sacrificar? Pedir para ele pular, mas não podemos capturar aqui. Isso é problemático. Não vou mentir, não perdemos porque se ele pular aqui podemos voltar e salvar o peão. Mas ele aprontou alguma coisa. Parabéns para ele por ser um mestre em aprontar. Vou voltar com o gordinho, salvar o senhor peão e não vacilar. Senhor cavalinho está morrendo, cheque não é troca, podemos ir, mas falta julgamento imparcial. O cavalinho ainda está ali para triplo ataque, mas a dama vai para lá e não tem mate. Estamos tentando avançar ou derrubar o cavalinho para facilitar minha vida. O mate dele não está acontecendo. Mas tudo bem, ele está cutucando a gente. Não dá para dar cheque, não dá para capturar. Vamos salvar o gordinho, salvar o peão. O monstro nunca correu risco, pois estávamos protegidos. Agora a gente não pode capturar aqui, que é a parte triste. Mas a gente pode procurar por possíveis capturas com a torre aqui se a gente quiser. Assim o cavalinho é atacado novamente.
A torre dele está dormindo, ele capturou. Podemos capturar aqui e desfazer a dobra dos peões. Agora esse cavalo vai cair. É, porque o senhor peão está cravado, você sabe. Senhor peão, não seja assim. Ele precisa recuar ou mover o rei para fugir. Ainda temos 3 peões passados à esquerda. Simplificando dama e torre, esses peões vão avançar rápido. Pode parecer que ele está ganhando, mas não está, porque esses peões passados são meio malucos. Se ele for para lá, a gente pode até considerar sacrificar a torre, mas acho que isso seria um pouco demais. Beleza, cheque na gente, sem problemas. Não pode capturar aqui. Esse cheque é ruim porque você só quis testar a gente. Agora a dama está longe da defesa e o cavalo também não entra no jogo. Tá, então a gente vai enlouquecer agora? Essa é a questão. Depois das trocas, ganhamos o peão, mas onde está tua entrada? Não tem cheque de dama para pegar a torre, nem como prender o grandão. O peão parece que dá para prender, mas não dá. Então sacrificamos, ganhamos um peão buscando cheque, mas sinto que ele está tranquilo. Não está tão bom quanto gostaríamos. Queria ir ali, mas o peão está caindo, então não dá para avançar. Ele está meio tranquilo. Ele pode fazer o roque um dia também. O que fazer? Podemos mover a torre para salvar o peão e tentar avançar, mas é lento. A dama nem faz sentido aqui. O sacrifício é muito tentador, mas ele só faz o roque e a gente perde demais. Talvez a gente tenha tempo de só avançar esses peões e perguntar: qual é o seu plano? E esse peão está bem fraco, para ser sincero. Talvez a gente devesse gastar nosso tempo colocando a torre aqui para um lance defensivo. Aí depois, a gente pode mover a dama para algum lugar e começar a avançar. Está meio psicodélico. Também estou tentado a avançar, mas aí o peão morre. Não é o melhor. Acho que a gente devia começar a avançar esses peões e perguntar para ele qual é o plano dele, porque é ele que precisa bolar um plano. Nosso plano é o mais simples possível. É só avançar, 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 avançar e continuar avançando. E coloca a torre atrás do peão para avançar com proteção. Enquanto ele faz esse negócio de sair andando com o rei e tudo mais, tipo, mano, descobre o seu plano, porque a gente já tem um plano. A gente falou que ia avançar depois de trocar a dama e as torres, mas por que não agora? Dizem, não deixe o dever para amanhã se pode fazer hoje. Ninguém faz isso, mas você deveria fazer o dever de casa antes de ser em cima da hora ou algo assim. Mas ninguém faz isso. Todo mundo faz na última hora. Então, ok, ele cutucou a gente como um cara que cutuca. Faz sentido. Agora, se voltarmos, senhor peão morre. Então, vida triste essa de peão. O peão viveu só para morrer. Não poderíamos ter jogado a dama aqui porque esse peão estava morrendo. Então que tristeza aí. Esse peão aqui era só um brinde. Estamos fazendo muita bagunça. Afinal, somos bobões de elo baixo. O bom dessa história de dama é que podemos avançar. Talvez devêssemos ter feito isso em vez de ir para lá. Mas, se eu viesse aqui, teria travessuras de pônei pulando. Se eu pular, desculpa se eu empurrar, digamos que ele capture o peão. Colocar o peão aqui parece muito tentador e isso não é assustador porque está defendido. O cheque não nos levará à glória, pois ele pode fugir, mas é furada. Você vê o que vejo? Provavelmente não. Esse peão é tecnicamente intocável porque podemos avançar, deixar ele saltar, dar cheque e a torre morre. Mesmo que isso não tenha sido planejado, acabou se tornando um plano genial. Isso é loucura. Isso é uma grande ameaça. Pedir para o pônei ir a um lugar ruim atacar não muda nada, e eu posso dar cheque, mas não ganhamos. Nosso plano é só dar cheque e pegar mais um peão. Roubar todos os doces da loja dele e sair correndo para que ele não coma. Assim ele fica triste e nós, felizes. Vida simples, sabe? Jogar o peão aqui é cutucar de novo, mas, mano, o que estamos fazendo? Ele caiu nessa. Gosto da ideia de jogar a dama aqui. Simplesmente manter a proteção. A gente crava isso e agora temos essa ameaça de sacrificar e ganhar a torre. E eu não acho que ele consiga salvar. Jogar a dama aqui é a única forma de proteger a torre. Ele não percebeu. Deixa o pônei morrer, deixa a torre chorar. Isso não rimou tão bem quanto a gente gostaria. Mas a gente recupera a peça e ficamos muito, muito felizes. Mano, toma aqui, a gente captura tranquilo. Ele pode fazer uma intermediária insana. Não, salvou a torre. Faz sentido. Quero ir para o 7º céu, mas ele também. Então vamos dar o cheque. Se ele for para trás, podemos dar cheque nele também. Vamos dar o cheque.
A dama está prestes a entrar e abater o frango. Cheque nos nuggets para o jantar. Cheque nos nuggets para o jantar. Dá para a gente os nuggets. Vamos lá. Não foi um jogo tão limpo quanto o primeiro, mas é por isso que estamos aqui. Nem todo jogo será limpo, vamos bagunçar ele também. Às vezes conseguimos uma jogada brilhante ou algo legal de ver. Vamos olhar para as minhas, as dele e todas as oportunidades perdidas. Ele tentou jogadas insanas com peões e deu para ver que ficamos confusos. Ele teve sucesso porque não sabíamos o que fazer, já que ninguém joga desse jeito. Decidimos capturar o peão, mas era errado. Eu devia ter jogado G e impedido F. Aprendi com isso, fizemos o roque e tentamos H para G. G era a jogada certa. Achei que ele só recuaria e nada mudaria. Mas, peixinho, você pode seguir e acabar entrando na casa dele. Algo para reaprendermos. Colocamos a torre na coluna aberta, foi bom. Agora precisávamos ser mais espertos. Achamos que poderíamos ir lá, já que ele não pode capturar por causa do ataque a descoberto. Fomos um pouco ambiciosos. Olha, isso nem é tão ruim, ainda está em menos 1,5. Olha só a posição. E então ele tentou a ruptura. Ele defendeu. Foi uma boa defesa. E o pônei aqui tentando entrar foi legal. E aparentemente o caminho para a vitória não era por ali. Foquei demais e esqueci deste, que na verdade vence o jogo. Por quê? Porque na minha cabeça o gordinho foge. O que um peixinho está cozinhando? Parece que há um cheque. Ele não pode rocar e você impede a troca. Então, a gente pulou do jeito errado e ele meio que conseguiu fugir. E aí, essa torre aqui foi um pouco lenta demais. A gente tinha que jogar o FPP no PP, era o jeito, a gente tinha que dar uma pressionada no garoto, mas não fizemos isso. E aí, ele foi voltando devagar. A ideia desse bispo aqui no pônei foi muito boa da parte dele. E ele foi recuperando, mas mesmo sendo mais 4, não é tão simples de jogar. Com o rei na frigideira, você fica tremendo o dia todo. Ele tentou fugir, a gente avança o peão e ele tentou, ele chorou. Então o jeito é voltar a dama e dizer que vamos com calma. Ele tentou forçar, tentou empurrar demais. A gente só cravou na torre, sacrificou e depois venceu. Dei um cheque ligado. Se voltar, damos outro. Se for para lá, damos cheque e fritamos um frango gostoso. Duplo preto, às vezes é preto, às vezes é preto. Então vamos para mais uma italiana. Talvez a última não tenha sido convincente. Esse garotinho vai para uma escocesa agressiva. Capturamos o peão para evitar seu avanço. Nosso foco é desenvolver, não capturar. Apenas trazemos o bispo. Se ele capturar, você conhece a ideia de colocar a gordinha aqui. Não para capturar. Afinal, por que dobraríamos esses peões? Se ele salvar o pônei, conseguimos um mate do pastor. Se salvar o mate, capturamos o pônei com a dama e ficamos felizes. Coisa simples da vida, cara. Se ele bloquear o bispo, podemos capturar e dobrar o peão dele. Isso é ruim para ele. Então, dama aqui, dama ali, é normalmente o jeito de salvar. Você também pode jogar o F, mas não é recomendado. E você se prepara para avançar, saltar e enlouquecer. Pode fazer um ataque precoce de dama, o que geralmente não é recomendado, mas aqui é uma exceção. Sabe, conforme você vira um cara mais experiente, precisa aprender quando seguir a regra e quando quebrar a regra. É isso que dizem, né? Bons jogadores sabem como seguir as regras, e grandes jogadores sabem quando quebrá-las. O cara está inventando um ditado só para provar que ataque de dama cedo é realmente bom. Meio doido. O cara fala qualquer coisa para se justificar. Cheque é tentador, mas ele avançou. Vamos capturar o cavalinho e ficar felizes. Agora o roque dele vai ficar duvidoso, então deixa eu, sabe, desenvolver bem as peças. A bateria com a dama aqui parece boa, agora não avance e não entregue a dama. Isso seria um pouco anticlimático, sabe, muito anticlimático. Você pode tentar o ângulo da cravada, mas é meio fácil de defender, então eu só desenvolveria, sabe? Sempre é tranquilo desenvolver uma peça. Ele pôs o grandalhão ali, não entendi o motivo. Acho que quer trazer o bispo e rocar. Faz sentido. Novamente peão aqui é furada. Posso avançar um peão para evitar isso. Também já preparando o lance de B para atacar quando ele decidir rocar. Então, se ele decidir que o lado longo é melhor, vamos capturar. O lado curto era melhor. Ataque. Então, se ele for para lá, não queremos trocar. Podemos, na verdade, ir para lá, mandar ele voltar e deixar tudo uma loucura. O avanço não é preocupante, porque podemos saltar. Estamos prontos para fazer o roque. Ele pode ir lá para cutucar, mas aí talvez possamos ir para o centro, salvar e cutucar também, e por aí vai. Então, a vida está calma. Esse bispo não presta, está preso atrás do grandalhão sem fazer nada. Grudado, vida. Ele precisa descobrir isso.
A escocesa não é tão saborosa quanto ele pensava, mas é por isso que a gente vai atrás dessa dama aqui. Negócio escorregadio. Malditos esses garotos. Ok, vamos focar. Quero avançar, trazer algum espremedor para algum lugar, avançar os peões, rocar e atacar. Esse é o nosso plano. Até agora, o único lance sofisticado que fiz foi colocar a dama aqui, com uma ideia simples de mate do pastor nisso aqui. Fora isso, nossa vida tem sido bem simples, então nada mal. E agora ele está pensando. Percebi algo mais profundo. Depois de colocar a dama aqui, eu poderia ter avançado, pois não havia nenhum espremedor ali. Esqueci disso, o que é meio triste. Mas, de novo, é bom porque depois do avanço ele poderia ter colocado a dama aqui e trocado. Então isso ainda impede as trocas. Prepara um possível B5 para atacar. Então não foi uma jogada tão ruim assim. De novo, é uma daquelas situações em que a gente diz: ah, ele tem um problema de peão, mas isso não é um problema de peão. Quebramos a regra. Acabamos de falar isso. Não empurre peões aleatórios no canto sem motivo. Mas é assim que tem que ser. É assim que tem que ser, cara. O garotinho só está tirando um cochilo. Está rolando uma temporada insana de cochilos. Mano, foi fazer o café da manhã. Ele nem vai dividir com a gente porque ele não é legal assim. Vamos rocar e tentar um ângulo de cravada. Depois do rock, buscar uma ruptura no centro no momento certo. Então, depois das trocas, a gente pode entrar e trazer a torre para a coluna aberta e fazer umas ameaças. Essa é uma boa ideia. Não vou mentir, em vez de avançar o peão, a ideia de rocar não era ruim. Ok, ele nos ameaçou. Então, se eu capturar, ele fica de boa. Se eu for para a cravada, ele continua de boa. Posso simplesmente ignorar e avançar? Tipo, se você capturar, eu capturo e estou atacando. Eu posso simplesmente rocar e ignorar ele também, né? Isso também funciona. Só ignore. Às vezes você tem que ignorar o bobão da sua escola e dizer que se você anda com gente burra, você fica burro também. Então você só diz paz, harmonia e tomate. Então, se ele fizer o rock, a gente vai para B. Nem hesita, nem olha para os lados, certo? Só entra direto na estrada. Provavelmente seremos atropelados por um caminhão, mas seguimos em frente na estrada. Então, rocar ou capturar não importa. B está vindo porque a gente quer atacar. Vamos avançar. Ok, atacar! Atacar! Ficamos empolgados demais. Vamos pegar isso. Esse peão não vai morrer, o que é bom. Colocá-lo aqui não funciona porque pode saltar e travar. Então precisamos ter cuidado ao avançar. Estou mais inclinado a avançar por esse lado para trazer a última peça ao ataque e então agir. A torre pode ir para a coluna B em um bom dia. Ele nos provocou. Essa foi uma ideia meio chata que talvez a gente devesse ter considerado de avançar aqui primeiro, porque o problema é que esse pônei não pode ir para nenhum lugar bom e a dama acaba ficando problemática. Então a gente se empolgou demais, como sempre. Posso jogar a torre aqui para cravar e pressionar esse peão. Mas acho que não vamos conseguir muita coisa com isso porque você pode avançar e salvar e o cavalinho ainda está meio enrolado. Mas a gente tem que tentar o trem do pepino, né? Temos que tentar o trem do pepino. Então a gente crava. O cara não pode capturar porque o gordão está caindo. Se ele avançar, aí a gente pode avançar também e depois capturar, e aí você sabe como é. Fomos espertos, tiramos ele de uma situação complicada. Não foi só no automático dizendo, corre, cavalinho, corre pela sua vida. Você tem que encontrar um jeito melhor. A dama vem aqui para aprontar umas travessuras e dizer, eu cutuco a torre, eu cutuco o cavalinho. Vamos revidar porque depois de avançar esse peão, explorando o ângulo da cravada vitoriosa, temos outra ideia insana que é o mais simples possível, que é ir ali, com o poder da proteção, atacar todos eles. Ele vacilou, achou que a torre estava de graça. Nada é de graça na vida, nada, garoto. Não existe almoço grátis, nem jantar grátis também, mas por algum motivo dizem que não existe almoço grátis. Se ele capturar aqui, estamos protegidos. Agora, uma vez que a dama vá para algum lugar, a torre está perdida. Sim, ele pode capturar o cavalinho e dizer, talvez a gente tenha algum potencial. Tem uma ideia, na verdade, que é, depois das capturas ele pega o cavalinho. E quando eu evito o mate, ele realmente vence isso, então não é tão simples. Mas a coisa boa é, por que estamos capturando a torre? É só capturar o peão. Quero dizer, sabe, mantenha a vida simples. Capture o peão e comemore. Você pegou o peão. Precisa de mais o que na vida? Um peão basta para dominar o mundo. Não, é uma coisa para dominar o mundo, mas o peão também serve.
Então, não pegamos porque percebemos os perigos para a segurança do rei. Você sabe, o rei é a peça mais burra e a mais importante. Então, mantenha esse bobão seguro. Esconda ele atrás dos seus ursinhos. Ele está considerando avançar. Quero dizer, a torre está morrendo, então ele não pode fazer nada disso. Se ele capturar aqui, a gente só captura de volta e segue o jogo. Estamos com um peão a mais. A torre está sob ataque. Se ele mover a torre para algum lugar, ó. Sim, a câmera não travou. Não foi um problema da câmera. Você viu, eu vi, todo mundo viu. Então, vamos ver mais. Esta é a vida escocesa, onde fomos para o negócio da dama gorda e depois pegamos. O desenvolvimento do cavalo por esse caminho foi sugerido, então talvez nossa ideia de ir até lá tenha sido questionável. O Stockfish não é o atacante. O rock foi sugerido. A 2 pode ter sido exagero. Vamos rocar e depois atacar pelo lado B. Tudo certo. Então, depois do avanço, que parecia um lance tão normal, na verdade é mate. Isso é loucura. Esse ângulo de cravada é insano. A gente só vai de D, e ele tem que fazer alguma loucura com o cavalo pedindo para a gente capturar, e ele ainda está mal, mas pelo menos os cavalos se foram. Ele jogou dama aqui, só cravamos e ganhamos. Deveríamos ter capturado a torre? Sim, mas capturar a torre é ruim porque ele captura de volta. Precisamos evitar o mate antes de chorar. Por isso escolhemos não capturar a torre e focar nas pequenas coisas da vida. Sabe, se você conseguir aproveitar as pequenas coisas da vida, vai ser um homem feliz. E nós estamos felizes. Se tivéssemos capturado aqui, teríamos pego o peão e vencido a partida. Mas ele decidiu que esse é o caminho.